Dois conceitos caminham juntos, que são sustentabilidade e resultados em longo prazo, como você acabou de dizer. Como se portarão as empresas diante deste mercado financeiro tão instável agora, com essas notícias, né? Com o agravamento das mudanças climáticas, somado a essas instabilidades financeiras, né, e econômicas aí. Então, que também, como é que você enxerga esse contexto agora no futuro? Sabe? Questão do problema financeiro, insegurança econômica e ainda mais com toda a questão climática, esse problema do aquecimento global que precisa, uma questão de sobrevivência da humanidade e dos negócios no futuro. Como é que você enxerga isso? A questão da tempestade global dos mercados financeiros, pula essa parte. Eu não quero nem entrar nisso. Já chega, né? Já chega a tempestade. Né? Agora, o que eu acho é que, na verdade, o que vai acontecer é que as empresas, quando você fala em mercado financeiro, as empresas que têm sustentabilidade acoplada aos seus negócios, elas têm uma vida mais longa. Né? Okay. Elas têm uma perenidade maior. Né? E toda vez que tem uma vida mais longa, os grandes investidores, os grandes fundos de pensão que operam no mercado de capitais preferem empresas que sejam sustentáveis do que empresas que não são sustentáveis. Porque as empresas que não são sustentáveis são muito mais voláteis. Okay. Então, a minha percepção é que as empresas sustentáveis têm uma chance muito maior de sobreviverem a essa crise, né, do que as que não são, porque elas têm uma percepção do público de longo prazo. Muito bem colocado, ok, exato. Porque o que a gente ouve aí, eu não sou especialista na área financeira, que isso aí foi tudo uma grande especulação, um jogo de papéis, etc. Então, sem base, sem lastro, isso não é sustentável. E se você tem hoje grandes investidores no mundo, eu costumo dar o exemplo da velhinha do Kentucky, eu não sei se eu te conto. Não, vamos lá. A velhinha do Kentucky é uma velhinha que fica sentadinha lá no Kentucky, ela tem uma cadeirinha de balanço e fica tec, esperando o seu carnezinho de aposentadoria. Naquele carnezinho de aposentadoria, todo mês vem lá a sua aposentadoria. Agora, quem cuida da aposentadoria é um cara, um operador na Bolsa de Nova York, que aplica o dinheiro dela em vários fundos de ações para que ela mantenha o seu rendimento e que ela continue recebendo a aposentadoria. Esse operador não vai apostar em grandes volatilidades, ele vai apostar no arroz com feijão para manter a velhinha do Kentucky feliz e contente, contribuindo de um lado e recebendo benefícios de outro. Então eu acho que a questão é muito simples, as empresas sustentáveis têm vida mais longa. Né? Justamente porque a velhinha do Kentucky precisa continuar recebendo a aposentadoria. Por isso que... E veja que é do Kentucky, não é de Nova York, não? Exatamente. É bem caipira. Então é muito bem definido, muito bem colocado, né? Então a ideia da sustentabilidade, ela assim... Passa pela velhinha do Kentucky. Agora vamos lá, temos outra pergunta. Como é que o mundo se portará? A gente fala muito aí, está se falando muito sobre o pós-Kyoto, né? Para quem não sabe, o protocolo de Kyoto é essa período 2008 a 2012 que empresas de países os países desenvolvidos têm metas de redução de acordo com o protocolo. O Brasil não tem essas metas obrigatórias, como outros países em desenvolvimento, e nós estamos já discutindo o pós-Kyoto, né? Pós-2012, né? O Brasil ainda continuará sem metas de redução de emissões de gases de efeito estufa? Eu acredito que não deveria. Eu acho que os países emergentes como Brasil, Índia e China, hoje o maior emissor do planeta depois dos Estados Unidos é a Índia, né? A China. Mas a China diz que as estatísticas que já passou... Porque existe um compromisso, existe um princípio diplomático que regeu o protocolo de Kyoto, chamado responsabilidades comuns supradiferenciadas. Okay. Que as responsabilidades são comuns das emissões de todos os países do mundo, porém elas são diferentes, porque existem revoluções industriais que começaram mais cedo na Inglaterra do que aqui, então eles têm uma responsabilidade muito maior que a gente. Agora, a responsabilidade comum, porém diferenciada, não significa falta de responsabilidade. Quer dizer, eu acho que a gente tem que assumir a nossa parcela de responsabilidade. Não é ficar isento. Não é ficar isento dela. E continua, as informações dizem que o Brasil estaria entre o quarto, o quinto maior emissor do mundo. Em função das queimadas da Amazônia. Que é mais complicado ainda, porque se fosse só em função de poluição industrial era uma coisa. Agora é em função da queimada da Amazônia, que é bem mais complicado. Que representa mais de 70%. Sem dúvida. Né? Então eu acho que no fundo, se a gente vai ter ou não compromisso, é uma questão que vai ser discutida diplomaticamente, mas eu acho que a gente não pode fugir das nossas responsabilidades, a gente tem responsabilidades a cumprir e o mundo espera que a gente cumpra as nossas responsabilidades. E o que a gente assistiu agora foi no final do mês de setembro de 2008,
o lançamento foi entregue pelo ministro Carlos Mink para consulta pública já o Plano Nacional de Mudança Climática, né? Porque não tem meta nenhuma. Né? Isso, recebeu uma série de críticas em função de não ter metas e tal. Quer dizer, eu acho que quando a gente vai construir uma casa, a gente estipula algumas metas, né? A gente vai estipular quanto a gente vai gastar de tijolo, quanto a gente vai gastar de cimento. A gente tem algumas metas mínimas de custeio daquilo, né? E daí a gente faz o planejamento de construir a casa. Quer dizer, eu acho que todo plano tem que ter uma meta. Né? Quanto vai gastar de cimento? Sei lá, a gente vai gastando aí, depois a gente vê. Quer dizer, eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade em fazer essas coisas. Parece que é uma coisa que foi feita mais para cumprir uma formalidade. Eu acho que mais do que cumprir uma formalidade, a gente precisa ter responsabilidade em fazer essas coisas. Ter responsabilidade, querer fazer algo. Querer fazer de fato. Né? E o Brasil, eu tenho assistido agora recentemente uma palestra com o Carlos Nobre, lá do INPE, e ele termina dizendo nos slides dele que o Brasil precisa escolher o que ele quer. Ser uma potência ambiental ou simplesmente esquecer de todo esse potencial que nós temos nessa área, né, de se tornar um país verde, entre aspas, um país sustentável, né? E é uma grande chance, uma grande oportunidade. Que nós uma temos, coisa que eu sempre falo, que o Brasil é o único país que tem nome de árvore, você lembra disso? É verdade, né? Bem lembrado. E foi a primeira coisa, né? A gente esquece disso, né? Foi a primeira coisa que os portugueses acabaram com o Brasil. Foi o pau-brasil, né? A gente esquece disso. Até os caras que fazem campanha de marketing esquecem disso. Mas você sabe, não querendo aqui o humor negro, né? Mas o Brasil é o nome de uma árvore, né? E ele também lembra, infelizmente, Brasil brasa. Também, e o Brasil hoje queima a floresta amazônica, virou um braseiro. Quer dizer, então, gente, nós temos que mudar isso. Sem dúvida. Estamos aqui entrevistando o Marco Antônio Fujihara, sócio-diretor do Instituto Totum e da Key Associados, aqui no Desafios do Aquecimento Global. Você que está ligado no 95,7 FM, no 660 AM, nesse papo aqui descontraído com o nosso entrevistado de hoje.